Porque cinema é perecível. Para festivais porque se você traz uma amostra e o filme não sai para exibir naquela data, você perdeu todo o trabalho, entendeu? Bem, corta, vamos voltar para a coisa. Aí tivemos a Mostra Banco Nacional. A Mostra Banco Nacional, ela desencadeou para a gente a necessidade de... E compramos. Ou não Não, chegamos a comprar? Não chegamos. Não, a gente não comprou nenhum cinema, a gente alugou o cinema Nas cadeiras, e quebrou as cadeiras, quebrou não, arrancou as cadeiras, coisa e tal. Aí, isso na sexta-feira, que o Collor tinha assumido e tinha decretado feriado bancário. A gente tirou a coisa e tal, babá. Quando chegou na segunda, que ele anunciou o plano dele, cara, a gente desesperou-se. Eu sentei na sarjeta lá e fiquei assim, caraca! E agora? Sabe? E agora? Sabe o que a gente vai fazer? Segurou o dinheiro? Travou todo o dinheiro. Você tinha vendido o ingresso, recebido o cheque, não sei o quê. Ele deixou só tanto lá na conta. Eu falei assim, e agora? Aí o banco, eu falei assim, caramba, vamos botar as cadeiras tudo de volta, sabe? Nossa. Vamos começar a fazer dinheiro do jeito que tá. Do jeito que estava. 450 lugares, detalhe. Aí botamos as cadeiras de volta, coisa e tal, babá, e falou assim, a reforma vai ficar para depois. E Paysandu, coisa e tal. E já tínhamos o festival ganhou mais uma sala, que era a Estação, Paysandu e Fashion Mall, tá? Que foi isso que foi a andança do festival. Aí a gente foi criando uma massa de produtos e ferramentas que na área cultural e tudo mais, mas com um objetivo, Paulo, diversidade, um bocado de filme que a gente queria ver, que só passava no exterior, a gente queria trazer para cá. Isso tudo a Mostra de São Paulo e o Fest Rio botavam na nossa cabeça o que existia, tá? Porque o cinema aqui no Brasil trazia só alguns produtos. Aí você ficava sabendo dos outros, aquela coisa, o que é você ficar sabendo de um filme? Você ficar sabendo de que Rock Horror Picture Show, as pessoas acendem vela, jogam arroz, não sei o que, coisa e tal, e você não está vivendo isso. Você é jovem, você quer ver, quer sentir, quer fazer, quer não sei o que. Vamos. Aí, moral da história, a gente foi 18 anos a Cannes, e a gente passava por Paris, né? Passava por várias cidades, mas passava por Paris. A nossa lista em Paris começou desse tamanho para ver, antes de Cannes, os filmes que a gente não tinha aqui, e ela foi fazendo isso, até que aqui a gente tinha passado e tinha filme que não estava em Paris ainda e que a gente estava exibindo aqui. Nossa! Não, isso dava uma coisa pra gente, do tipo assim, pra gente, não é eu, pessoa, tô falando não só o Estação, eu tô falando as distribuidoras, eu tô falando de fomentar distribuidora nova, fomentar não sei o quê. Então, a gente tinha, por exemplo, a Lumière era do Marc Beauchamp e do Bruno Weiner. Né? Bruno Weiner. E a gente, vamos que vamos, né, tal. E aí vai progredindo, né? Progresso para mim era isso, né? E eu ficava assim, caramba, não sei o quê. Bem, moral da história, eu me dediquei dos 20 e poucos anos até hoje, tá, a isso, tá? E a partir daí vem o demais da história, mas deixa eu parar aqui, porque acho que elas podem complementar o que eu tô falando. Ele não fala de nenhuma parte engraçada, né? Nisso tudo teve muita coisa engraçada. Teve. Conta, é o que a gente quer saber. Só complementando a história dos 16 milímetros, pro projeto Escola, né, que era a nossa parte dessa história aí, foi muito importante porque a gente pôde ir para as filmotecas. Então, a gente ia nas filmotecas do Canadá, a filmoteca das Nações Unidas, ali que tinha no Itamaraty, né, ali no centro da cidade, e também a Cinemateca do MAN. A gente pôde pescar em muitas... Né, os consulados, você já falou, o consulado da França foi um grande parceiro
do Projeto Escola, né? A Filmoteca do Canadá, então nem se fala. Não, e o Chaplin Os Chaplins, né? Com o Que Correio existiu, Souza. Tinha... Isso foi um achado da Lili. A Lili que achou o Correio Souza e fizemos uma parceria ótima com... Era uma empresa, Uma né? Que distribuidora, fazia... né? Era uma o JB distribuidora Lins. e uma empresa que fazia aniversários, levava filmes em 16mm para as festas de aniversário, né, nas casas das pessoas. Então, ali tinha muito filme, a gente trazia tudo. E tudo é questão da curadoria, como você usa todo esse material, né? Então, a gente montava programas e bolava projetos, né, pedagógicos com aquilo, ofertava para as escolas. E o cinema enchia de escola durante a manhã, né? Então a gente tinha muita escola, muita escola. E começamos a trabalhar, a integrar as outras áreas do conhecimento, as outras linguagens. Então tinha feira, por exemplo, a gente fazia na época de cultura popular, época do folclore e tal, que, né, as escolas sempre comemoram. A gente tinha toda uma filmografia que trazia a cultura popular e levávamos os artesãos, os artistas populares enchiam a galeria com uma feira de arte popular, né? Então tinha música, tinha dança, a gente ia misturando as linguagens e trouxemos isso para cá. E até hoje a gente faz esse trabalho, né, integrado com as outras linguagens e outras áreas do conhecimento no Projeto Escola. E né? esse Não só o Bauer, filme. esse projetor que ele falou, acabou ficando com a gente. Então a gente pegava os filmes da Correia Souza e podia ficar vendo em casa para a gente escolher os filmes. A minha casa, por exemplo, era cheia de filme 16, que a gente ficava ali o dia inteiro vendo filme para escolher esses filmes melhores para as escolas, né? E tinha uma coleção Chaplin, né? No Correio Souza. E Então... tinha um Mickey de 1926. Caramba. Ele era magrinho, inclusive, o Mickey. Ele não era gordinho, que nem eu. Agora... Então foi muito legal. E essa construção, pelo que vocês comentaram, né, lá no Estação, essa evolução para a livraria, para um café, para uma galeria de arte, de novo, me corrija se eu estiver enganado, mas me parece que é quase que a criação do conceito de Artplex, né? Esse conceito de um multiplex, mas com essa pauta mais artística, é isso um pouco? Eu diria que o nome Artplex a gente botou aqui em São Paulo, porque nos cinemas você tinha aquela regra econômica, mas você tinha sala de arte e sala comercial. Você não tinha cinema de rua e cinema de shopping. Acabou que a sala de rua virou a sala de arte, né? E o shopping virou o cinema comercial. E eu sempre me invocava com isso, né? Eu sempre me invoquei com isso, porque aquela coisa, você está fazendo. Então, primeiro você vai pegar o cinema de rua, que o Paissandu, Cinema 1, Estação Botafogo, era tudo de rua, tá? E eram imóveis que eram abandonados e que ficavam no paladar do cinema de arte, tá? Porque você tinha como fazer, como tocar aquilo, porque, na realidade, quando você vai para um shopping, tinha uma série de regras para poder assinar um contrato com o shopping. Tá? E uma das regras era ter acesso a todos os filmes. Você não tinha acesso, você não tinha shopping. Tá? Então, o cinema de arte foi o embrião para ocupar o cinema de rua. Tá? Porque acabou que, quando pintou essa divisão cinema de rua e cinema de shopping, na verdade o cinema de arte já tinha ocupado o cinema de rua e o caminho natural do cinema comercial era o shopping, né? Que tinha questões de segurança, tinha questões de uma série de coisas que o shopping providenciava, né? E dava uma segurança para a população de que ali dentro estaria todo mundo cercadinho, coisa e tal. Tá criando uma bolha, vamos dizer assim, né? Você não vai sair da bolha, né? Tal. E isso conversando com uma sociedade numa época de ditadura, tá? Em que o que faltava era a ousadia, do tipo assim, o que você podia ser ousado? Então, por exemplo, o Estação Botafogo foi um ato de ousadia da gente e teve uma classe média jovem, tá? Que aderiu a isto, sabe?
E fez isso o sucesso. E como estava no Rio de Janeiro, isso propagandeou no país inteiro. Tá? E é uma coisa legal de falar na questão da estrutura física mesmo do cinema, né? Os cineclubes nasceram sempre em salas alternativas, ou no auditório, numa sala, numa igreja, né? Num auditório de igreja, numa sala de reunião mesmo da igreja, ou em algum clube, né? E a gente quis proporcionar uma experiência plena do cinema, uma sala de cinema autêntica, real, né? Com toda a estrutura que precisa ter para se ver um bom filme, né? Então, era uma sala de cinema de verdade, com poltronas, com boa projeção, com bom som. Então, isso foi um upgrade, assim, vamos dizer, para o cineclube, né? Que já não estava mais só confinado a essas salas alternativas, que era onde poderia ter, né? Onde poderiam passar filmes que o país não deixava entrar, né? Então, foi uma forma de você juntar, né, o comercial, vamos dizer assim, né, o filme, o cinema profissional, com toda aquela questão, todo aquele movimento alternativo que vinha assim, né, pelas beiradas, né? E aí eu fiquei muito curioso, né? Vocês comentaram agora do Estação, Paissandu, todo o bloqueio do Collor. E aí? Aí a gente botou as cadeiras de novo, pediu desculpas e vamos em frente. Segue o baile. Segue o baile. assim que tem que ser, né? Não, junto a isso, ele acabou com a Embrafilme, que foi também um baque enorme para o cinema na época. Não só com a Embrafilme, que era o lado comercial, como com o centro audiovisual. O audiovisual. Porque nessa época a Embrafilme produzia uma média de 400 filmes por ano, que era o que a gente queria, a fomentação do filme brasileiro, né? E isso foi um baque grande. Aí a gente fez o Paissandu, né? Daquele jeito, não botou apoio de ninguém, porque não tinha, não botou não sei o quê, porque não tinha, mas vamos lá, vamos tocar. O projetor existia, sabe? Então a gente contatou mão de obra para fazer um tapa na projeção, coisa parecida, e começamos a operar o cinema, né? Que a gente tinha alugado da Franco Brasileira. Tá? E seguimos. Tá? O bom é que o contrato que a gente tinha feito com a Franco Brasileira, como a gente pegava esses cinemas meio que só tínhamos nós, ou somos nós ou não é ninguém, né? Tal. A gente pegava e achatava o aluguel ou coisa parecida, porque não dava, né? Porque normalmente o cinema pagava para o shopping percentual da bilheteria. Então, se era 0, pagava 0. Se era 10, pagava 5. E a gente, para cinema de rua, a gente locava filmes a preço fixo, né? Provavelmente, porque ninguém acreditava que aquilo ali ia dar ou coisa parecida, e tocava. Isso foi parte também no Estação Botafogo, nos 5 primeiros anos do Estação Botafogo, a gente conseguiu fazer um fund com filmes, por exemplo, Marlene, do Maximilian Schell. Era um documentário sobre a Marlene Dietrich, feito pelo Maximilian Schell, e que a Marlene não aparece, mas a voz dela está presente, e o material de filme e tal. Era de quem? Do Goethe. Tá? O Goethe trouxe esse filme, tinha 80 e poucos minutos, e a gente tinha o Bauer, que projetava, que também era do Goethe, e a gente tinha o Cineclube Estação Botafogo. Eu lembro até hoje, do tipo assim, quando a gente botou esse filme em cartaz, a gente podia fazer 5 sessões, sabe? 2, 4, 6, 8, 10, coisa e tal. E falando para o Hans assim, vamos, podemos? Manda bala, sabe? E eu falei assim, caramba. Aí o Chechel era editor do Caderno B do Jornal do Brasil e botou uma manchete assim, um anjo desceu no Estação, sabe? Cara, foi um forró bodó, aquelas sessões de...
E era aquela fila enorme. Aí você passava na Voluntários, que a Voluntários era feia naquela época. E aí tinha uma fila enorme que chegava lá, sabe? Porque na verdade você saía assim, virava para lá ou para cá, né? Para o outro lado, que era a praça do metrô. E para lá era uma rua. Então, e era fila. Eu falei assim, caraca. Não, e aí isso foi um atrás do outro, do tipo assim, a gente botava amostras, botava não sei o quê, e quando a gente começou a ter as outras salas, a gente tinha uma sala para botar mais filmes e segurava um filme ali. A gente lançou Imagem do Inconsciente, a gente lançou esse Marlene, do Maximilian Schell. A gente, assim, eram lançamentos, tá? Só que a custo zero para a gente, Sim. tá? Porque era do Goethe, tá? E a gente fazia também mostras que poderiam não dar retorno, mas era a contrapartida que a gente fazia com o Goethe. Então foi sabe, uma mão lava a outra, coisa e tal, que a gente fazia com o Goethe, a gente tal. E até hoje eu lembro, eu fico assim, nossa, eu fico assim, nossa, era uma coisa maluca, né? Doida. Se você olhava assim, não acredito. A gente não tinha funcionário, sabe? Éramos Era nós. Caramba. Então, assim, a gente ficava na bilheteria, o Ademar limpava o saguão, a gente lavava o banheiro, tinha gente que via o projetor, que consertava o projetor. O operador tinha. Operador tinha. E a primeira funcionária que a gente contratou, a Rosária, lembra? A gente ficava olhando para ela assim, meio constrangido de pedir alguma coisa, porque a gente estava muito acostumado de só a gente fazer. E essas filas enormes de gente que ele está falando, ficava, às vezes eu ou a Patrícia na bilheteria, a gente não tinha como administrar aquele monte de gente. Isso tudo no ingresso manual. Manual, destacando o ingresso. Isso é uma outra história também, a informatização, né? Não, e eu acho fantástico vocês trazerem isso, porque quem os vê hoje, né, diz, não, sempre foi tranquilo, né? Não, foi punk, foi bem punk. Poxa, é legal, né? Porque você, para entender o negócio, você precisa viver o negócio, né? Você precisa pisar no chão, sentir as coisas, ver as pessoas entrando. Com certeza. Eu acho que o Cineclube, Estação Botafogo, o Bexiga, o Estação Botafogo, coisa e tal, eles nascem em cima do amor. Amor ao cinema, amor, sabe? É uma coisa meio indefinida em termos de se você fala assim, o que é o cineclubismo, sabe? É um ato de amor, sabe? Amor pelo cinema, amor, sabe? Pela reunião, amor. Isso numa época de ditadura era um né? Eu gosto de fazer reunião. Não. E amor depois pela liberdade, amor pelo país, né? Sem dúvida. E era um ato de resistência, né? Também. E resistência, exatamente. Nessa Resiliência época. e resistência. Sem dúvida, sem dúvida. E como que depois, Estação Botafogo, Paysandu, como que nasceu o espaço, como que essa coisa avançou? Olha... Vai lá, Ademar. Cinema teve, a gente fez o Estação Botafogo, o Paysandu, Cinema 1 e o Museu da República. O Museu da República. E o Museu da República. A gente fez uma salinha no Museu da República, que a Helena Severo dirigia lá, chamou a gente, coisa e tal. A gente pegou um local lá e criamos uma salinha de 100 lugares. Não, eram 70 lugares. 70 lugares. 75. Isso vocês ainda morando no Rio? A gente morando no Rio. Não, a Lili mora no Rio. Mora ainda. Aí, o que eu estava falando? Do Paysandu, do Museu da República. Museu da República, tal. E como que acontece da gente para vir para São Paulo? O Joia foi nosso um tempo, né? Foi. Era um cinema em Copacabana, pequenininho. O que te aparecia de cinema a gente pegava, né? Porque vinham ofertar para a gente. Teve a Fundição Progresso, que a gente ia fazer uma coisa lá ao lado do Circo Voador. O Circo Voador tinha montado que a gente ficou amigo do uma Perfeito fundição. Fortuna, né? Então a gente estava na cena carioca, né? E tal. E aí a Ana Lúcia falou assim, olha, eu recebi uma oferta de um imóvel em São Paulo que fica na 13 de maio. Eu falei assim, mas eu já tinha botado o banco para patrocinar o Cineclube Bexiga. E ele também patrocinou, porque ele tinha patrocinado a Sala Cinemateca em Pinheiros. Tá? E aí os dois não tinham dado muito
muito certo, ou coisa parecida, não tinha dado o retorno que a gente deu no Rio, e ela veio ofertar para a gente, que ofertaram para ela o imóvel na 13 de maio, onde era um laboratório e tudo mais, ofertaram para ela, e eu vim para São Paulo, eu e Patrícia viemos para São Paulo para olhar o imóvel. Aí eu olhei e tal. Aí pegou, nessa época a gente estava passando o Leolo no Cine Sesc. Leolo era um filme canadense que a gente tinha comprado na distribuidora e que estava exibindo aqui no Cine Sesc. Aí nós fomos até lá, e na volta, subindo a Augusta, nós estávamos num hotel do lado de cá da Augusta, tal, quando a gente chegou em frente ao Cisa Park, estavam assaltando um ônibus. Aí eu falei, olha, o que é isso? Olha ali, mas o que é isso? Ninguém fazia nada. O ônibus virou à esquerda na Luiz Coelho, coisa que não faz, o ônibus não faz, né? E deveria ir reto. Na época tinha elétrico, tinha uma série de ônibus que passavam na Augusta. E ninguém deu. Aí, quando o ônibus passou, eu olhei assim, aluga-se, Sala Ademar Gonzaga. Aí eu, hã? Nós íamos para o hotel para ir embora. Aí eu falei assim, não, vamos ficar aqui. Aí, voltamos lá de manhã, tinha uma pessoa lá, um corretor lá, e eu falei assim, olha, eu queria falar com o proprietário, coisa e tal, babá. Não com a imobiliária, eu queria falar com o proprietário, coisa e tal, babá. E ele me deu um telefone, né? Isso na noite anterior. E ficamos lá e ligamos para o proprietário. E aí eu falei assim, caramba, não vai ser aquele outro prédio. Agora eu tenho um caminho, porque se ela está querendo, tá, eu vou apresentar esse daqui. Eu tinha visto nesse cinema Império dos Sentidos. Que era o Majestic. E em frente era o Goethe, na época. Eu não lembro da cara do Goethe, porque eu só sei que lá no fundo tinha uma salinha que eles passavam 16mm. Aí eu puxei, o Goethe apresentou para o Brasil o Herzog e o Wim Wenders. Os primeiros filmes desses dois vieram para cá Fassbinder também. UN, da United Nations, né, tal, que era um conglomerado europeu que fazia essas cópias em 16mm e esparramava pelo mundo. Tanto os franceses na Aliança Francesa e os alemães no Instituto Goethe. E ali tinha um forró, e ali era uma Cinelândia, né, uma nova Cinelândia, porque tinha o Bristol e o Liberty, tinha o Astor no Conjunto Nacional, o Alvorada 1 e 2 e o Cinearte. E o Belas Artes continuava lá e já tinha sido reformado e tudo mais, porque esse cinema tinha sido da Gaumont. E a Gaumont, quando foi embora, ela deixou o cinema e o outro ocupante foi o Wilton Figueiredo. Tá? Mas a família que era proprietária ficou com o cinema vazio e não sabendo o quê. Aí eu descobri que o hotel queria comprar o prédio para erguer um prédio. Aí a gente entrou no meio, coisa e tal, assim, vamos. Aí eu falei assim, não, nós só vamos se a gente tiver um apoio, né? Porque aquilo era uma obra, era a primeira obra que a gente tinha que enfrentar, sabe? A gente já tinha enfrentado mudanças de cinema, Paissandu, Cinema 1, coisa e tal, mas para mudar aquilo ali, porque era um cinema de 1.800 lugares. E aí estabeleceu-se a parafernália de criação do espaço aqui em São Paulo, né? E aí foi uma história cheia de nuances ou coisa parecida, mas que a gente tem um punhado de coisa aí dentro, né? Nossa Senhora! Esse eu já sei que vai ser o primeiro episódio da série. Eu falei. Não, mas muito bom. E nessa evolução, se a gente for olhar, com certeza a gente tem um episódio específico aí para falar dessa jornada do espaço. Mas se vocês forem olhar agora e resumir, talvez o principal desafio na visão de cada um de vocês desse período, principalmente desse período mais recente, entre aspas, vamos dizer assim, o que vocês diriam que foi o principal desafio ali, ou um momento que para vocês foi, nossa, esse momento eu acho que o negócio vai dar errado? Olha, a gente pegou uma coisa, a gente sabia que estava dando um passo. Se você olhar
do Bexiga para o Estação, do Estação para o Espaço, a gente sempre foi elevando o potencial, sabe? Foi sempre botando para cima o potencial. Então, o Estação tinha 300 lugares, aí a gente veio para um cinema aqui que não tinha uma sala. Tá? Era uma sala de 1.800 lugares que a gente tinha que transformar. Aí, o que a gente usou? A gente usou o pessoal da jovem que estava com a gente lá. Isso era 93. Da fábrica. Da fábrica, a arquitetura, trouxemos eles para cá e botamos na mão deles, olha, isso aqui. Tá. Então, a fábrica ficou com a gente esses 40 anos, hoje estão tudo velhinhos. Mas estão com a gente ainda. Estão com a gente, E a gente, todo o cinema que a gente fez, todos os cinemas que a gente fez com a fábrica. Tá? E a Solange era uma arquiteta, assim, o Pablo também. O Pablo dirigiu a faculdade de arquitetura da UFRJ. Foi diretor da faculdade de arquitetura, porque eles viviam no Rio, participavam no Rio, coisa e tal. Só que a gente pegou e botou eles para olhar o país. Né? Aí vem para cá, foi para Porto Alegre, foi para não sei aonde. E acabaram se especializando nessa coisa de gente, abrir cinema e teatro. Sim. A gente ia para os festivais, pegava livro de arquitetura de cinema e trazia e entregava para eles, sabe? Aí, ao mesmo tempo, eles também tinham essa vivência na área cultural, de teatro, de não sei o quê, e queriam fazer, tá? Então, esses desenhos de praça, sabe? Porque o que aconteceu no espaço, na criação do espaço, a gente fez do jeito que está hoje, ele é o que ele foi feito em 93. 93. E aí quando a gente inaugurou, teve um distribuidor que chegou assim, mas, cara, aqui cabia muito mais salas. Eu falei assim, o Belas Artes fica lá na esquina da Consolação, sabe? Não como concorrente, mas tipo assim, o Belas Artes, ele era produto de uma cabeça francesa, que é o Jean-Gabriel Albicoco, que ele tinha 2 salas lá, e pegou e fez 6 salas, encaixotou, como é na França, né? Se você olhar, ele tem mais a ver com o cinema francês do que o espaço, por exemplo. E nós fizemos o espaço ali com um pensamento do seguinte, tem que ter um café, tem que ter não sei o quê. Por quê? Mas não era para dar conta de tudo. Tá? É porque a rua, na época, ela era decadente. Para a Ana Lúcia entrar para visitar o imóvel, ela teve que pedir licença para 3 prostitutas. Sabe? E entrou e olhou e falou assim, aquela coisa, eu acreditava no fazer, em botar luz, acreditava na luz, acreditava no fazer. E aquela coisa, uma coisa é você apresentar uma fala, não, aqui vai ser isto. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, o hotel 5 estrelas do outro lado tinha, mas quando chegava às 6 horas da tarde fazia assim, brum, parecia que caía a noite, sabe? E caía mesmo. E sumia a luz, sumia a gente, sumia não sei o que, coisa e tal. Aí eu falei assim, caramba, vamos que vamos. Aí botamos, o banco falou pra gente assim, não, tem um projetor aqui, coisa e tal. Eu falei, não é bem assim, a gente vai ter que ter o melhor, porque a gente está entrando em São Paulo, não sei o que, coisa e tal. Aí eu comprei os primeiros projetores, isso na minha carreira. Em 93 eu vim comprar o primeiro projetor novo da Tine Mecânica, que era a marca top, de Milão, né? E com som, com tudo. As telas. As telas perolizadas, não sei o quê. Tudo que era de melhor a gente pegou e botou ali, em 93. Tá? Aí abrimos, tá? Quando a gente inaugurou, a gente falou assim, não tem, assim, não, a gente não ficava, não tinha rede para a gente ficar escrevendo né, tal. Mas a gente falava, né, comentava e deixava, assim, o que importa é as pessoas virem, gostarem e não sei o quê. E isso está casado com a atitude de apresentar o melhor. Sim. E foi o que a gente fez. Né? Aí não deu outra, a gente inaugurou 6 de outubro de 93 com um banquete de casamento do Ang Lee e uma pequena amostra, né, da mostra
Banco Nacional do Rio, tá? Ponto. E aí andamos até dezembro. Quando chegou em janeiro, a coisa explodiu, né? Explodiu de um jeito assim que a gente, além de ter o melhor cinema da cidade, e não estou falando isso que a gente... não, era uma coisa que a gente acreditava porque a gente tinha feito o melhor cinema de São Paulo. Ponto. 2, a gente tinha a equipe para tocar como o melhor cinema de São Paulo. A gente tinha filmes que a gente apresentava exclusivo, tá? Teve até um exibidor do Bristol e Liberty, né, que falou assim: Ademar, tudo bem, você tem um banco aí que enche você de dinheiro. Eu falei assim, não é bem assim, não. Mas você botar gente para ver O Cheiro do Papaya Verde, era um filme vietnamita chamado O Cheiro do Papaya Verde. Você ia para um cinema para ver O Cheiro do Papaya Verde, sabe? E lotava, sabe? Lotava, coisa e tal, e você olhava e falava assim, vamos que vamos, vamos que vamos. O cheiro do ralo também, né? O cheiro do... Não, isso na outra época. Mas aí, nessa época inicial, a gente trabalhou muito os filmes independentes, tá? O Calão Rachembar, então os filmes brasileiros, né? O Espaço nasceu num período de retomada do cinema brasileiro. Ele abraçou o cinema brasileiro e foi, por exemplo, o Calão Rachembar, tá? Alma Corsari. A gente fechou como distribuidor com ele, né? E lançamos ele. Lançamos, assim, a quantidade de filme em 93, 94, até chegar em 95, que aí a questão do cinema brasileiro explode, tá? Foi, tipo assim, eram X filmes em 93, 8 filmes em 94, e 95 foi o ano de Carlota Joaquina, Sábado e... Alma Corsari não, é o... Um filme da Daniela Thomas e com o Walter, o Terra Estrangeira, sabe? Todos em 95. Até teve um letreiro, tinha letreiro com letras ainda, que a gente botava assim, Sábado, Carlota Joaquina vem dormir comigo. Que Vem Dormir Comigo era um filme australiano. E o Sábado e o Carlota Joaquina, 2 brasileiros. Mas, porque tinha, né, o nome do filme na fachada. Na fachada, né? sim. Era muito bom quando a gente podia fazer assim. E antes disso, a gente recuperou os filmes do Nelson, né? Não, aí teve uma série de trabalhos... foi atrás do cinema brasileiro. E vocês olhando agora, né, de uma maneira mais abrangente, naturalmente, eu imagino, e ouvindo as histórias de vocês mais ainda, que o cinema vem mudando, né? E vem tendo uma transição, não só do cinema em si, mas principalmente do comportamento do público quando a gente olha. Olhando para público, e aí começando, Patrícia, Lili, o que vocês enxergam hoje que, comparado com essa trajetória que vocês tiveram, hoje é esse grande desafio para que a gente retome todo esse movimento, essas filas enormes no cinema? O que vocês acreditam que mudou ou que a gente poderia fazer diferente nesse sentido, olhando para esse novo momento do cinema, vamos dizer assim, que a gente vive? A pandemia deu um baque enorme na gente. A pandemia, né? Foi... Para o cinema, de uma forma geral, para o mundo, no mundo inteiro. Tanto de produção, quanto de distribuição, exibição. Né? E teve a digitalização, né? Eu acho que os problemas começam assim, com a digitalização, que aconteceu nos Estados Unidos e que aqui no Brasil aconteceu de um formato que eu diria... estranho, né? Porque você tem o câmbio, que é o dólar, né? E você digitalizar, tirar todos os projetores e botar um projetor novo, dolarizado ou coisa parecida, e ter que pagar de novo isso, aí você tinha a questão de que o VPF, o Virtual Print Fee, que os distribuidores estavam custeando os exibidores nos Estados Unidos para que trocassem os equipamentos. Porque estava mudando a indústria. A indústria saiu do celuloide e passou para o digital, né? E o computador, que era analógico, virou um computador. E aí você você tem assim, você tem uma série de dados que são favoráveis para essa mudança, não produção do calor, sabe? Minto.
Quando você tem um projetor 35, você tem um celuloide. O celuloide, ele é uma coisa que não desintegra. Tanto é que você tem umas regras que você tem que incinerar as cópias, as quantidades de cópias que são feitas, ou fazer vassouras, ou não sei o quê. Mas você tem como, assim, você tem uma coisa, se achar no lixo um filme, pelo rastreamento, você vai chegar a quem é o proprietário daquele filme. Então, as distribuidoras tinham aquela massa de filmes, de película, imagina 1000 cópias de um filme. Aí o que você vai fazer com 1000 cópias de um filme, sabe? Não, um fica na Cinemateca, dois, né? O E o resto se vira Não, e não, se mas aí livrar se disso. você descarta no lixo, vai ficar aquele lixo eterno, né? E aí você tinha formas de descarte de você incinerar, fazer vassoura, né? Construir vassoura, vender para alguém que transformava em vassoura, coisa e tal, e reciclar esse material. Aí você passa para um outro em que não tem mais o físico, sabe? Aí o cineasta começa a ficar assim, mas cadê meu filme, né? É um punhado de número, né, que formata num computador, formata num programa e vira uma imagem. E isso não dá aquela questão, o ser humano gosta de pegar a coisa, sabe? De ver a coisa. Não, é Assim, pirata, né, também. Aí, cópias piratas. não. Aí... E aquela coisa, você tem que ter na mão. Então, eu acho que boa parte da confiança que os diretores têm no celuloide é que, durante 100 anos, ele provou que ele segura a imagem. Tá? Então, todos os diretores, por mais que façam isso, aquilo outro, gostam de rodar em película. Tá? E fazer um master em película. Porque até provarem o contrário, que o programa que tem ali, você tem uma obra-prima, coisa e tal, mas que é um bando de números que, casados, solta a imagem, você acredita nisso? Você crê nisso? Isso é possível? É possível. Agora, tem garantia? Assim, é uma garantia meio falada, né? Não é uma garantia certa, né? Porque esses programas podem mudar. Mas vocês acreditam que isso é um dos fatores que impactou a diminuição do público no cinema? Não, eu acho que a diminuição do público no cinema tem várias causas, coisa parecida, mas a questão para o exibidor, por exemplo, a gente tinha uma quantidade de salas no Brasil que estava crescendo, tá? E pegou um momento, nós pegamos esse momento em que você tinha que botar um projetor, bota um 35 ou bota um digital, bota isso ou bota aquilo, coisa e tal. Aí tinha um novo regramento sendo construído, tá? Que é o regramento das majors, né? do cinema, da engenharia americana, ou coisa parecida. Ele tinha tinha uma finalidade de proteger o autor, proteger o tal, que é normal você ter esse princípio. E depois proteger a indústria, né, de uma certa de ataques ou coisa parecida. E, ao mesmo tempo, prover projetores que deem qualidade, tá, a esse regramento. A hora que chegou no ponto, tá, foi colocado para todo mundo, agora é isto. Só que tinha duas coisas aí. A iluminação do projetor e o projetor, eles virou digital, mas continuou com xenon. Aí desenvolveu, e a gente participou desse desenvolvimento em Las Vegas, que era o laser. Tá? O que o laser tem de diferente da lâmpada? Tá? Ele gruda a imagem na tela de uma tal forma e de uma frieza, assim, que não tem, que a lâmpada faz isso, né? E o projetor com película fazia isso. Quando você junta o digital e junta com laser, você olha numa tela, a imagem está grudada lá. Aí o fotógrafo tem, sabe, e quando o laser bota, ele dá nuances para as cores, tá? Para o preto, tá? A Daniela Thomas, a gente inaugurou o ano passado o espaço, né? E botamos um projetor a laser, tá?
E um dos filmes que passou foi Terra Estrangeira. A Terra Estrangeira. Tá? E Terra Estrangeira, a Daniela falou assim, caracoles, ela nunca tinha visto, nas projeções com lâmpada, o preto, sabe? Porque tem a ver com a quantidade de luz. E também aquela coisa, você tem regrações na lâmpada xenon que produzem calor. E se você aumenta muito a amperagem, ela pode explodir. Tá? E no laser não tem isso, sabe? Aí eu fiquei olhando e falei assim, caramba, isso é uma coisa... E não produz calor, tipo assim, todo o trabalho do IMAX, que o IMAX teve de desenvolver durante anos para telas gigantes, tá? O laser veio e zerou aquele trabalho. Então ele tem que refazer o trabalho para chegar em telas gigantes, sabe? E com laser, que é muito mais fácil. Caramba. Mas acho que a diminuição do público também vem por causa do streaming, né? Na pandemia, o público começa a ficar mais dentro de casa, começaram a se equipar mais, né? Os equipamentos domésticos também começaram a melhorar. Dentro das escolas também começaram a fazer as suas salas de projeções, né? Tudo começou o acesso ao cinema, vamos dizer assim, aos filmes, né? Não o cinema em si, como a gente conhece e quer preservar, né? Ficou mais fácil para todos, né? Socializou a coisa, não está mais ali nas distribuidoras, na cinemateca, na sala de exibição, já está espalhado, né? Dentro das casas também. Então, as pessoas se acomodaram a ficar em casa, é mais cômodo, é mais barato, né? E os streamings estão invadindo e produzindo, e as janelas do cinema para o streaming está ficando cada vez menor, né? Agora a gente já está com um caso de uma semana, lança no cinema e uma semana depois está já nas telinhas, né? Então, isso tudo vai afastando o público do cinema. Então, a gente tem que criar, né, formas de seduzir esse público e fazer esse público voltar à sala de exibição. É um novo né? capítulo. Que nada substitui a experiência, A vivência. da sala de cinema, né? Então, você não vê um filme como ele tem que ser visto, merece ser visto dentro da sua casa, né? Você vê dentro do cinema, dentro da sala de cinema. Mesmo que você tenha tecnologia dentro de casa, só que você não recebe em casa o desconhecido. O barato do cinema é você sentar ao lado de uma pessoa que você não conhece. É a experiência coletiva. E ver um filme. Uma comédia, você quando vê sozinho, você ri menos. Quando você vê no coletivo, você ri muito mais. Né? Essa coisa é contagiosa. O ser humano é um ser gregário, né? Isso, e um ser que quer se movimentar, né? A gente não é sedentário, não deveria ser sedentário, né? O ser humano é nômade, ele tem que andar, ele tem que se deslocar, ele tem que conviver. Então, acho que é uma novidade que a gente espera, a gente tem esperança que passe, que as pessoas realmente falem, não, barato mesmo é ir para o cinema, né? O cinema que é bom, lá a gente vai se divertir mais, vai conviver com outras pessoas, vai sair de casa, né? Vai viver, vamos viver. Né? Exatamente. Então, acho que isso vai melhorar. Mas então a gente está buscando. Aí você faz programações milaborantes, né? Faz eventos, né? Tem gente que está fazendo um monte de coisa, agora é a famosa experiência, né? Todo mundo fala na experiência. Não, tem que ter experiência, não só o filme, tem que ter outros atrativos para trazer o público. Então agora é essa busca, né, de como seduzir esse público. Novamente, né? E eu gosto muito desse tipo de olhar, né? Porque vocês passaram aí essa trajetória, a gente está falando desde década de 80, são 40 anos ou um pouco mais aí de trajetória dentro do cinema, né? O Adhemar até faz uma cara, é bastante tempo. Nossa. Então, acho que é legal enxergar isso, né? Que, por um lado, a democratização do acesso ao conteúdo, ela é muito positiva, né, por um lado, mas, de fato, ela prejudica o como você consome aquele conteúdo, né? Exatamente. A gente vê hoje em dia, como o Adhemar colocou, sobre o ineditismo, né? Então,
o ser surpreendido, ou ir ao cinema sem necessariamente ter certeza do que você vai assistir, e quando você chegar lá, você ser eventualmente surpreendido por algo interessante ou nem tanto, mas ser surpreendido, né? Acho que isso faz parte da magia do ir ao cinema e, de fato, dessa experiência, né? Porque antes você ia ao cinema para ver um filme. Acho que hoje você vai ao cinema muito mais do que só para ver um filme, porque afinal você pode eventualmente ver em outros ambientes, né? Mas no período anterior, você tinha pessoas, Buñuel, por exemplo, no livro Meu Último Suspiro, ele fala que ele passava na rua e entrava num cinema, e não tinha pré-informação nenhuma. E ele entrava para ver um filme, né? Para ver um filme e falava assim, olha, todo filme que você vai olhar, ele tem alguma coisa que vai te tocar, sabe? Então você ficava esperando, do tipo assim, você estava aberto para o conhecimento, né? Alguém faz isso hoje? Hoje, tipo assim, você desenvolveu tanto mecanismo para chegar de pré-conhecimento, porque você não quer ser surpreendido por enganos ou coisa parecida, né? Então, nessa ansiedade da coisa, você vai preparado, você já se formata antes para a experiência, né? Não, e o desconhecido vira evento, vira surpresa. Então, uma das grandes redes de cinema aqui do Brasil fizeram, se eu não me engano, no ano passado, uma sessão no escuro. Então, você só sabia que ia ser uma sessão de um gênero tal, mas você chegava lá e não sabia o que assistir. Aquilo é um evento específico, de tão raro que virou. A gente fazia lá no Rio a maratona, que começava que horas, Ademar? Meia-noite. Meia-noite, aí tinha sempre o filme das 2 da manhã, era filme surpresa. E ele enlouquecia para arranjar o filme surpresa. E a gente fazia café da manhã, no final o pessoal tomava café e tal. Então, era bacana esse negócio de filme surpresa. Um deles foi o Incrível Exército de Branca Leone, que todo mundo saiu cantando pela vontade da pátria. Que sensacional, gente. Mas você vê como é que muda os comportamentos. Buñuel estava falando isso lá nos anos 50, 60, 70, coisa e tal. Aí vem, ele já antecipava coisas, porque ele tinha o cinema, sabe, no México isso, na Espanha, coisa e tal. Tinha cinema para tudo quanto é lado, né? O Brasil também tinha, nos anos 50, 60, ele tinha quantidade de salas enorme. No interior de São Paulo tinha 2 ou 3 salas por cidade, tá? E cidades de 200 mil habitantes. Hoje tem cidades que não tem cinema. E nesse momento, essa atitude de entrar no filme era uma atitude... o Carlão Rauschenbach falou para mim que ia para a Liberdade para assistir filme japonês sem legenda. Porque eles passavam antes do filme para a comunidade ali e passavam sem legenda. E ele ia lá e via e falava assim, tipo assim, o que acontece? Você pode não saber a história, mas você tem uma coisa que você lê uma história ali, você inventa uma história, você sabe? Eu nunca vi um filme sem legenda, porque tem uma coisa de que é um casamento que você quer saber o que o autor está falando para você, ou coisa parecida, né? E fazer essa coisa de entrar num filme sem legenda, você fica assim, você flui mais a imagem, sabe? Você flui a imagem porque você não está lendo, você não está... a questão do filme com legenda, ele é um contrassenso, porque você desenvolve o teu olhar de uma tal forma que você vê o filme e lê. Ele vê o filme e lê, né? E isso provoca em você uma série de sentimentos que você, às vezes, perde imagem, sabe? Não sei. Sem dúvida. Ademar, quantas vezes você foi ao México? Umas 5 vezes. Foi, né? Por quê? Porque você queria ir para o México. Não, fui. Não foi para o México. Pelo menos Não. foi visitar o México Não, algumas vezes. eu fui pro México porque o Juan, o Jorge Sanches, que é um produtor de cinema lá, que foi casado com a diretora do Danzón, a gente distribuiu o Danzón. Depois ele virou diplomata, foi cônsul do México no Rio, coisa e tal. E ele virou um dirigente dos órgãos culturais lá do México,
e me convidou 2 ou 3 vezes para ir lá para fazer isso que eu estou fazendo aqui. Contar. Conta como é que vocês fizeram, coisa e tal. Porque é aquela coisa, eu não faço nada porque não tenho os haveres, sabe? Não tenho os locais, não sei o que, coisa e tal. Vamos caçar, coisa e tal. Aqui tem um cinema, aqui tem não sei o que, aqui tem não sei o que lá. Então, vamos fazer? Vamos fazer. O dinheiro não é o problema, o dinheiro aparece. Se você tem uma boa ideia, tem um bom projeto, tem não sei o que, coisa e tal, mete a cara. Eu fiz isso com o IMAX, sabe? Sim. A IMAX, por causa do projeto escola, eu tenho para mim que, bem, está faltando um episódio antes que era o Artplex. Tá? O Artplex que a gente fez o primeiro aqui em São Paulo, que foi o Frei Caneca. Unibanco Artplex. Já era outro banco, né, na mudança. E aí a gente evoluiu. Quando a gente fez o Frei Caneca, a gente pegou um shopping. Foi o primeiro shopping? Foi o primeiro shopping que a gente fez. E fez um conceito Artplex, que é aí que entra a questão do Artplex. O que é o Artplex? A gente estava acostumado a passar filme de arte e fazer cinemas com filme de arte. E o Brasil já vinha numa tradição que cinema de arte era um e cinema comercial era outro. Aí eu falei assim, mas não é assim, não tem que ser assim. Sabe? Vamos fazer a junção desses 2 cinemas. Tá? E aí, não peguei um cinema para transformar, eu peguei e criei um cinema. Né? A gente criou um cinema. Tá? Na época estava a gente com a mostra, que o Leão virou sócio da gente, coisa e tal, o Leão e a Renata, e a gente planejando, coisa e tal, tínhamos feito assim em sala. A quantidade de sala que a gente fez é enorme. E a gente tinha um consultor econômico do shopping, que era o Paulo Carneiro, que conhecia o Sérgio Mamberti. E o Sérgio Mamberti conhecia a gente. Então, ele falou para o Sérgio Mamberti, que veio falar comigo, que eu fui lá para ver o que era. Falei assim, caramba, e era pertinho, era na mesma praça, né, que é do espaço, de onde está o espaço. E voltei e falei para todo mundo, reuni os sócios, falei assim, moral da história, a gente tem que fazer. Aí todo mundo teve uma só que ficou, não sei o que, coisa e tal. Bem, então a gente cria uma sociedade para fazer e não vai mexer com a sociedade que você está, né? E ela saiu da obrigação de entrar na sociedade e a gente criou, ficou no Cinearte, né, uma coisa parecida, que o Leão era sócio, a Renata era sócia, ela, eu, tal. A gente fechou o contrato do Frei Caneca em cima dessa questão, 9 salas, tá? E que a gente não tinha muito, tipo assim, o desenho estava colocado, a arquitetura estava lá e o shopping queria construir. Então a gente só precisava formatar esse desenho, formatar a cara dele, coisa parecida, e mandar bala. Aí a gente pegou e assinou o contrato com o shopping, tá? Como Cinearte. E vamos que vamos. Fizemos uma coletiva de imprensa para anunciar isso. E falou, daqui a um ano a gente tem um cinema novo aqui. Tá? Aí metemos bala, metemos a cara e já com essa proposta de Artplex, que é misturar os cinemas, né, o comercial, com o cinema de arte, o cinema independente. Que é, na verdade, fazer cinema, né? Como deveria ser. Como deveria ser, né? Não tem essa necessidade dessa ruptura, apostar, né? na diversidade mesmo, né? Exatamente. Gente, teríamos tempo e vontade para ficar aqui mais dias e vocês já estão extremamente convidados, obviamente, para mais um episódio, porque a gente vai ter que fazer mais alguns. Então, sinto muito, gente, mas vamos precisar, porque eu quero muito mais ouvir essas histórias. Antes da gente encerrar, eu quero passar para vocês, para a gente fazer algumas últimas considerações aí. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou. Mas eu queria, antes de passar para vocês, fazer 2 perguntas muito rápidas e muito diretas para cada um de vocês, tá? Primeira pergunta. Vocês têm uma baita experiência nesse segmento.
qual seria um único conselho, se vocês pudessem dar um conselho para quem está entrando nesse mercado agora ou entrou nesse mercado recentemente? Qual seria o conselho que vocês dariam para essa pessoa? Meu, você já sabe, né? Se o conselho fosse bom. Mas é o E é um seguinte, ótimo conselho. Não, viva. Viva, apronte, sabe? Para mim é acredite. É, Eu acho que a gente está numa fase tão fragilizada que se você entrar não acreditando de que isso vai virar, que isso vai mudar e o cinema vai sobreviver a tudo isso, né? Porque Gente, eu acho que vai, eu acredito, eu tenho esperança que sim. Porque é isso, a gente acredita no ser humano, né? E o ser humano vai acordar e vai se dar conta de que a vida não é feita dentro de casa, né? Num casulo, né? Que a gente tem que estar na rua, tem que viver. Aí junta com o conselho do Ademar. viva. Viva, né? É isso. E para você, Lili? Eu acho que assim, a gente está com uma idade, né? Eu estou com 68 anos, isso tudo começou, eu tinha 28 anos. E meu conselho é: não tenha medo. Mete a cara, não fica com medo, porque até hoje a gente não tem medo. A gente tem que fazer coisas novas, a gente vai lá e faz. A gente quer que salve o projeto. E para isso não pode ter medo. Com certeza. É, o que a vida quer da gente é coragem. Já dizia Guimarães Rosa. Para a gente fechar, então, uma palavra ou poucas palavras. Para você, o cinema é? Cinema para mim é sonho, é luz. Lili? Eu vou usar o nome de um filme do João Jardim e Walter Carvalho. É A Janela da Alma. Olha. Sobrou para você. Cinema para você é? É luz. 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 Câmera e ação. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? É luz. Cinema é luz. Muito bom. Gente, obrigado mais Obrigado uma você. vez. Agradeço demais esse tempo. De novo, já estão mais do que convidados para uma segunda rodada. Vai ser muito interessante a gente continuar esse papo. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final aí, fiquem à vontade. Se não, finalizamos por aqui. Não, só agradecer o convite, agradecer a escuta, né? Muito legal esse papo e desejar boa sorte aí ao novo projeto Inova Cine. Perfeito. Inova Cine. Nova Cine. Perfeito. É isso, eu acho que é uma honra para a gente estar aqui. Pessoas que querem ouvir a nossa história, é sempre uma honra, né? Muito bom. É isso. É Parabéns isso. pelo Inova Cine. E vamos em frente, vamos que vamos. Vamos embora. Tá precisando de gente jovem para Para Vamos nessa. Obrigado mais uma vez, viu, A gente? gente é que agradece.